Vocês sabem que os primeiros cristãos eram os cristãos da Armênia. A Armênia hoje é parte de Turquia, de Rússia, que estão divididos. E essa família, Zakarian, família muito conhecida, tinha ao redor todas as construções que você vê ao redor, todos os prédios pertenciam a ela. Agora, no interior tem um poço de água, sim? Que é um poço de água muito antigo. E já mais ou menos 1500, 1700 anos, já nesse lugar, sim? Pensam que era lugar de Simão o Curtidor, onde São Pedro passou aqui os dias que ele ficou em Jaffa, ou Jope. Jope é o nome bíblico. Nome bíblico em latim ou em grego. Em hebraico é Iafo. Iafo, isso vou explicar depois, porque não temos agora tempo, mas o nome bíblico é Iafo em hebraico e Jope em grego e em latim. Então, esse é o lugar onde passou os dias São Pedro. O lugar de São Pedro mesmo, depois que Jesus foi crucificado, e os apóstolos foram para todos os lados de Terra Santa, sim? Ele foi para Lida. Lida é uma cidade, sim? Que está perto do aeroporto onde vocês chegaram ontem, sim? O aeroporto de Ben Gurion. Quem foi Ben Gurion? Depois vamos falar sobre Ben Gurion, sim? E o aeroporto está muito perto, a 2 quilômetros mais ou menos de Lida. Na cidade de Lida, passou depois o tempo São Pedro, e ele foi especialmente chamado para aqui. Por que foi chamado para aqui? É sua parte. E agora vou dar a palavra a Orlando. Ok. Só para você se localizar no cenário bíblico, para você saber a importância desse lugar, né, como bem falou. Em Atos no capítulo 10, Pedro está aqui, né, na casa de Simão o Curtidor. Em Atos no capítulo 10, a Bíblia diz assim, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Cesareia, né? Então você se localiza aqui, você está em Jope, que é um porto, certo? Daqui nós vamos partir para Cesareia, certo? Cesareia Marítima. Do outro lado, você vai ter Cesareia. Cornélio morava do outro lado. E nós conhecemos a história, né? Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família, era generoso, ajudava as pessoas. Versículo 3 diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De uma forma clara, ele viu um anjo de Deus que se aproximava dele e chamava pelo nome, disse: Cornélio. Ele olhou estarrecido e indagou: o que é, Senhor? E o anjo lhe comunicou: as tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope, aqui, e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome que é Pedro. Ele está hospedado com Simão o Curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Vocês viram que o mar está ali, certo? Assim que o anjo lhe falava, ele se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço e compartilhou com eles tudo o que havia se passado e os enviou. Enquanto isso, a Bíblia diz que no dia seguinte, versículo 9, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desceu para comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio um estado de completo êxtase. Então ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol, que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como os animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor,
porquanto jamais comi coisa profana ou impura. Ele era um judeu, né? Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado para o céu. E eu costumo dizer, e Pedro não comeu. Não teve Deus que convencesse Pedro de que era para comer os animais impuros. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, de onde os homens foram enviados? De Cesareia. Do outro lado, ok? Enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Você imagina que você está no lugar? Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro, ainda refletindo sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual o motivo da sua vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem por sobrenome perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a dizer. Eu não vou ler todo o texto, porque todo mundo conhece a história. O que é que vai acontecer? Simão vai sair daqui e segue com esses 3 homens até Cesareia Marítima, certo? Onde Cornélio, um centurião, um homem de alta patente, está esperando. Daqui, irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Neste lugar, é a primeira vez que Deus abre a porta da revelação do Evangelho ao povo gentil. Até este momento, a igreja cristã, ela é predominantemente de judeus. Todos são judeus. A revelação do Evangelho para os gentios é dada neste momento. Pedro recebe a revelação de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, usando a figura dos animais que para os judeus, segundo as leis dietéticas de Moisés, eram animais impuros, certo? Aquela era uma figura dos gentios, que Pedro jamais imaginaria que o evangelho pudesse ser pregado a estas pessoas. Ok? Então, é deste lugar que Deus vai trazer a revelação de que o evangelho é para todos. Ou seja, aqui está a chama missiológica. Aqui está a chama, daqui parte a chama que vai alcançar todas as nações da terra, aleluia, declarando que o sacrifício de Jesus Cristo glória foi por todos os povos. Né? Daqui Simão vai à casa de Cornélio, tem aquela experiência que no meio da pregação de Simão, uma pregação que se justifica pelo que está acontecendo, né? Dizendo que não é lícito a ele estar na casa de um homem como Cornélio, o Espírito Santo intervém, ele é batizado no Espírito Santo, todos os que estão ali são batizados no Espírito Santo, e Pedro volta perplexo, porque o evangelho começa a ser pregado para os gentios. É verdade que Pedro não conseguiu ir lá além disso. Deus levantou Paulo para dar continuidade a este ministério. Mas Deus, por ser um Deus de legalidade, ele vai entregar esta primeira visão ao apóstolo Pedro. E, como ele disse, há uma possibilidade grande, nós não podemos, em arqueologia, não há precisão, são muitos poucos lugares que você pode dizer, foi aqui 100%, né? Ninguém pode se atrever a dizer isso porque não tem como ser dito. Porém, pelos achados, pelas pesquisas, por todos os estudos, há uma grande possibilidade de que você e eu estejamos pisando na mesma porta onde aqueles 3 homens pisaram, chamando por Pedro e trazendo esta visão.